O Senhor tem colocado no meu coração uma palavra sobre família. Família que vem do Senhor. Projeto do Senhor. Tua família é um projeto do Senhor. Se nós, muitas vezes a gente pensa que é normal, né? Casar, ter filho, mas não é normal. Não é algo feito com as mãos do homem, como é feito, né, muitas coisas, um aparelho, um celular. Não. A família é um projeto de Deus. É algo que o Senhor, desde o início, chamou. O Senhor, Ele fez o homem com as suas mãos, através do barro. Amém? Você sabe a história. E do homem, o que o Senhor fez? Pegou uma das suas costelas e formou a mulher. Porque Deus, Ele viu que o Senhor tinha feito tudo ali já. Os animais, tudo, mas Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. E pegou da sua costela e fez a sua esposa. Uma mulher que ia ajudar ele. Uma mulher que ia estar ali com ele, junto, ao lado a lado. A família, ela nasceu do coração de Deus. Antes de nascer na terra. Você já parou para pensar por que o Senhor nos fez? Por que Ele fez essa terra? A família nasceu do coração de Deus. Olha que tremendo. A importância que é uma família. Então Deus, Ele criou a família lá no princípio. Se você ler lá em Gênesis, vai falar, né? Que Deus, Ele criou primeiro Adão, daí formou a Eva através, né, da sua costela. Deus fez ele ter um sono profundo e fez a Eva, a sua costela. Deus, Ele é um Deus soberano. Deus, Ele não criou o ser humano para viver sozinho e isolado. Em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 18, se você quiser abrir, vai nos falar o que eu falei. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma juntadora como lhe corresponde. Então o Senhor, Ele fez a mulher para estar juntamente com Ele. Desde o início, Deus pensou em relacionamento, em comunhão, em amor, em casamento, em família. Deus fez o homem, da sua costela, a sua esposa, para que não fique só, para que esteja união, para que esteja um diálogo, para que esteja uma comunhão em casa. É tão bom, né, quando a gente tem comunhão em casa, as coisas começam a dar certo. As coisas começam a funcionar quando tem diálogo em casa, quando o casal tem diálogo. Então a gente busca do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, vai nos falar: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O cumprimento, né, da palavra quando a gente casa. Deixa o pai e a sua mãe. E ali forma um casal, forma uma família. Onde este casal é um só. Quando o esposo sofre, a esposa está sofrendo. Ou vice-versa. Se torna uma carne só. Você já parou para pensar que às vezes a gente fica parecido, os casal? Porque é uma carne só. Porque quando, né, tem relacionamento ali, fica uma carne só. Deixe seu pai e sua mãe se tornam uma carne só. Em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, vai nos falar: melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. A importância do casamento. Quando um está fraco, ou quando um está caído, o outro lá vai, levanta. Levanta, eu vou te ajudar. Isso é o papel, né, dos dois. Se eu estou ruim, se eu estou fraco, o Marcelo vai lá e me anima. Não, levanta. Vamos se animar, ou vice-versa.
Por isso que o Senhor fez a família, o casal, desde o início, para que um seja companheiro do outro, para que se um cair, se um estiver desanimado, o outro vai lá e anima para levantar novamente, para continuar nessa caminhada. E o que o Senhor falou fortemente comigo, irmãos, não foi sobre casamento, mas eu quis falar um pouquinho sobre casamento para nós entender. Foi mais sobre filhos. Sabe, irmãos, que é uma guerra muito forte contra a família, porque nós lemos aqui que é desde o início. Deus, ele viu que o homem estava sozinho e fez o esforço. Então o inimigo, ele quer destruir a família. A família destruída destrói tudo, né? Não tem igreja, não tem coisas boas, porque a família construída no Senhor, ela faz tantas coisas boas para a glória do Senhor. Uma família bem estruturada, ela é um exemplo nessa terra. E o inimigo tem raiva de famílias assim. Agora nós sabemos, né, este carnaval, o que está acontecendo? Tantas famílias sendo destruídas, tantas crianças nascendo sem um pai, nascendo com doença. O inimigo, né, tomando conta. E nós que estamos aqui, nós temos que cuidar da nossa família. Sabia que você tem que orar todos os dias pelo seu esposo, pela sua esposa? Tem que abençoar o teu casamento todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos guerra. Todos os dias nós temos que orar para nossos filhos. Todos os dias nós temos que abençoar nossos filhos. Nós temos que ter uma visão espiritual, sobrenatural. Não é? Porque o inimigo, ele vai colocando setas. Será que você admira o teu cônjuge? Vai colocando setas. Nós começamos só a enxergar as falhas, os defeitos. E você tem que orar e pedir: Senhor, renova o amor no meu casamento. Renova o amor como mãe, como esposa, como esposo, como pai. Glória a Deus. Quando nós pedimos isso para o Senhor, Ele renova. Você começa a olhar o teu marido, a tua esposa como você olhou no início. Você começa a enxergar com olhos de amor novamente. E o inimigo, ele faz isso. Ele começa você a ver só defeitos. Você começa só a espraguejar. Você começa só a ver os defeitos. E é onde começa a vir a destruição. Isso é seta diabólica do inimigo. Agora, quando nós estamos orando, o Senhor está nos mostrando: Senhor, abençoa meu marido. Senhor, abençoa minha esposa. A minha esposa faz isso, isso e aquilo, mas eu não vou brigar com ela, eu vou falar para ti, Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai mostrar para ela. Vice-versa. A oração tem poder, irmãos. Muitas vezes nós temos que ter diálogo, mas muitas vezes é na oração que nós vamos vencer. Porque o inimigo muitas vezes quer que a gente venha a ter uma discussão em casa, para muitas vezes parar com tudo, para muitas vezes não vir na casa do Senhor. Irmãos, não estou dizendo que ninguém nunca aqui vai ter uma briga, ninguém vai brigar, porque nós somos falhos. O que eu estou dizendo é que nós temos que enxergar quando o inimigo colocar o dedo dele e repreender. Repreender quando o inimigo vier, querendo muitas vezes fazer que nós viemos sentir raiva do esposo que o Senhor nos deu, da esposa que o Senhor nos deu. Sentir muitas vezes raiva dos nossos filhos, que é a herança do Senhor. Isso não é normal, isso é coisa diabólica. Esse sentimento de ira, de raiva, não é de Deus. Então nós temos que discernir isso e repreender nas nossas vidas. Aleluia. E lá no início, quando Adão e Eva pecaram, nós sabemos o que aconteceu. Deus expulsou eles do jardim lindo, maravilhoso, não sentiam falta de nada, era só para eles não comer daquele fruto que estava no meio daquele jardim. Mas nós sabemos da história. Eva deixou ser enganada por uma serpente, e é isso que o inimigo faz. Ele vai induzindo, ele vai mostrando, olha lá,
Come, é bonito, vai lá. Quando a gente vê, a gente cai. E eles foram expulsos daquele jardim. E o que acontece com seus filhos, Caim e Abel? Não entrou também a ira, não entrou o ódio, o ciúme no coração deles por causa do pecado. O nosso coração leva para o pecado. Se nós não estivermos buscando o Senhor, discernindo, nós não vamos conseguir vencer. Está no final dos tempos. A igreja do Senhor está se preparando. O inimigo vai fazer de tudo para que o amor venha se esfriar. Não é aqui, só na igreja. Começa lá em casa. A adoração do Senhor começa lá no nosso lar, lá na nossa casa. Nosso testemunho começa no nosso lar. O inimigo vai fazer de tudo para que o amor venha se esfriar nos casamentos, nos filhos e briga. Caim não matou Abel? Nós sabemos no início. Porque teve ciúme do seu irmão. Nós temos que repreender isso, irmãos. Aqueles que têm irmão, aqueles que têm os seus parentes, repreender o espírito de inveja, de ciúme, de contenda. Porque o inimigo ele quer fazer bagunça. A primeira família enfrentou desafios, escolhas erradas têm as suas consequências. Quando nós fizemos as coisas erradas, as consequências vêm. Em Gênesis 4:6 diz: o que Deus quis dizer a Caim? Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se ele fizer o bem, será aceito por Deus. Mas se não procederes o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus fala sempre antes de nós errar. Deus falou para o Caim, porque caiu teu semblante. Deus viu que Caim já estava com a ira. Mas Deus diz para ti, o pecado está na tua porta. Basta você dominar ele, para não fazer o errado, fazer o bem. E ele foi lá e matou seu irmão Abel. O mal ainda não tinha entrado totalmente. Estava na porta. O pecado queria dominar o Caim. Ele tinha a escolha de fazer o certo e de fazer o errado. E o que ele escolheu? Fazer o errado. Não é normal, repito, nós temos sentimentos de inveja, de ciúme, de ódio. Não é normal. Você que está aqui escutando a palavra do Senhor, você tem que repreender esse espírito maligno, espírito do demônio, Satanás, de ira, de rancor. Não é normal nós fazermos isso. Porque Deus, Ele fez nós a sua imagem e semelhança. Todos nós somos importantes para o Senhor. Até aquela pessoa que você está irado, está com rancor no seu coração. Essa pessoa também é a imagem do Senhor. O pecado, ele sempre começa no coração. A ira, a inveja. Começa crescendo. Cresceu ali em Caim, que ele assassinou o seu irmão. Ele matou o seu irmão. O pecado, ele começa aqui. Nós temos que dominar isso. Quando vier as coisas erradas. Todas as áreas da nossa vida. Aqui eu estou falando porque é de família. Mas pode vir tantas tentações que nós podemos dominar. Basta nós dominar, não deixar entrar. Deus, Ele fala para nós sempre dominar o mal antes que Ele nos domine. E Deus, Ele criou a família. Só que a família, ela precisa de direção,
obediência, disciplina, a família ela precisa de Deus. Precisa ser estruturada pelo Senhor. Direção do Senhor. Não é simplesmente casar, simplesmente ter filho, sem direção. Se nós olharmos tantas famílias destruídas que não estão na direção do Senhor. Então a família é um projeto divino. Projeto de Deus. Não foi o homem que fez, mas foi Deus. Foi o Senhor. A família é a base da unidade. Jesus é a nossa rocha. A família bem estruturada é a base para as pessoas que estão lá fora. A família do Senhor, o projeto do Senhor. Nós somos a base para as pessoas. Uma família estruturada, uma família que serve ao Senhor, uma família que tem direção, uma família que traz os filhos para adorar o Rei dos Reis, uma família que ensina os seus filhos como andar na presença do Senhor. Em Mateus 7:24 fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a casa, a família que está edificada na rocha, na palavra do Senhor. Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento, ela aguenta firme. Porque ela sabe quem é o seu Senhor, ela sabe a direção que ela está. Nós vamos passar por tantas coisas aqui. Mas a família que está estruturada na palavra, ela aguenta. Ela pede socorro. Ela sabe que o Senhor vai socorrer ela. Ela sabe que o Senhor está estendendo as mãos. Ela sabe que a família vem do Senhor, que o Senhor está guardando. Ela tem visão espiritual. Jesus é a rocha, pedra que sustenta toda a nossa estrutura. A base de tudo, irmãos, é o nosso Senhor. Família é um lugar de ensino, de exemplo. Não é na escola que os filhos aprendem quem é Deus. É na nossa casa, na sua família. Porque lá na escola pode os professores ensinar outros deuses que não é o nosso Senhor. Então na família as crianças aprendem quem é o Senhor. Através de nós, através dos pais. O que é certo, o que é errado. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai me mostrava as pessoas. Olha lá, Daiana, aquele lá é maconheiro. Teu pai não fazia isso contigo? Olha lá, Daiana, aquela lá faz isso e aquilo. Ele me mostrava as pessoas para mim não fazer errado. Olha lá, Daiana, não roube, não pegue que não é teu. Não pegue nenhum fósforo, meu pai falava para mim, que não é teu. Então, nós aprendemos o certo e errado em casa. Nós aprendemos o amor em casa. O marido amando a sua esposa, a esposa amando o marido, os filhos vão crescendo e aprende o que é amor, os pais amando os filhos, e as crianças vão aprendendo o que é o amor, o que é o perdão. Em casa, os filhos aprendem o que é o perdão. Não é ficar bicudo, mandar o marido deitar na casinha do cachorro, deitar no sofá. Nossos filhos estão vendo isso. Mas os filhos aprendem com nós o que é o perdão, o que é o amor, o que é a comunhão, o que é o diálogo. Eles aprendem em casa. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 7, diz assim: tu as ensinarás repetidamente os teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa. Fala para os teus filhos desta palavra, sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitado e levantando. Sempre. Sentado, deitado, levantando pelo caminho. Então nós temos que falar desta palavra
para os nossos filhos, sempre, todo momento da vida deles. O que você está falando para os seus filhos seguir? Qual o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos em casa? O que eles estão vendo em nós? Os filhos, eles vão querer copiar os pais. Se eu estou fazendo algo errado, eu estou dando um mau exemplo para minha filha. Se eu estou orando em casa, se eu estou lendo a palavra, minha filha está vendo. Então isso vai ser exemplo para ela. Agora, se eu estou em casa só gritando, só espraguejando, qual o testemunho que eu estou dando para minha filha? O que eu estou fazendo na minha casa? A família é o primeiro altar para Deus. Em casa, nosso altar, nossa adoração vem na nossa casa, irmãos. Se nós não adoramos o Senhor em casa, nossos filhos não vão adorar aqui, porque nós não damos exemplo. Agora, se nós estamos em casa ensinando ao filho, nós vamos na casa do Pai, como a menina falou, a casa do Pai, Pai Celestial. Nós vamos exaltar. Se nós ensinar para eles quem é o Senhor, nossos filhos vão vir aqui adorar, vão vir exaltar o Senhor. Agora, se nem nós não sabemos quem é o nosso Pai, como nós vamos ensinar? Olha a responsabilidade que nós temos na educação dos nossos filhos, quando ainda são pequenos. E hoje, irmãos, infelizmente, nós vimos tantas pessoas andando em cima do muro, mesmo estando na casa do Senhor. Eu fico triste. Fico triste porque o Senhor, Ele mudou a minha vida e muda todos os dias. Ele transformou meu casamento. Eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu e o Marcelo, nós era que nem gato e cachorro. Muita briga. 7 anos antes de conhecer Cristo. 25 anos, né? Eu fazia agora em março, bodas de prata. Glória a Deus por isso. Mas se o Senhor não tivesse entrado, irmãos, já tinha faz tempo. Nosso casamento, o inimigo já tinha roubado faz tempo. Porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Nós temos que viver esta palavra. Não adianta eu estar aqui, irmãos, e não praticar esta palavra. Eu estou me enganando a eu mesmo. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não vai errar, a gente vai errar. Mas estou dizendo que nós temos que voltar a arrumar aquilo que nós estamos errando. Nós não podemos continuar em cima do muro. O Senhor quer nos chamando para entrar para dentro da arca. Dentro da arca não é... Eu postei até no Insta, eu achei essa frase muito linda. Não conseguiu salvar o mundo, mas salvou a sua família. Olha só, irmãos, que tremendo isso. Quando nós ficamos em cima do muro, hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu vou fazer isso e aquilo, vou ficar irado, vou brigar, vou fazer isso e aquilo. O Senhor está dizendo para nós, entra para dentro da arca. Entra para a minha palavra. Deixa a palavra mudar a tua vida, mudar a tua história, irmãos. Aqui esse ministério, irmãos, todos que querem ajuda são ajudados. Todos têm a vida transformada, porque você não pode dizer, ninguém me ajudou. Porque aqui nós aprendemos e nós fizemos e nós ajudamos todos que querem. Ninguém pode dizer assim, ninguém me ajudou, eu saí, não. Todos que estiveram aqui já saíram, eles já provaram que aqui, quando nós ensinamos, nós instruímos pela palavra, é para ficar dentro da arca. Nesta palavra. Não é enfeite, não é movimento, não é dinheiro, não é tantas coisas que a gente vê lá fora. É salvação, é transformação.
Todos que passaram por este ministério, eu já estou 18 anos aqui, até os de antes, pelo pastor Alcino, pastor Acidei, do início, que eu não conhecia. Eu creio que todos não podem dizer nada, porque este ministério pega essa palavra que nos transforma e quer que o Senhor venha nos buscar limpos, preparados. Ninguém pode dizer aqui neste lugar que não ouviu a verdade. Todos ouviram a verdade. Todos. E todos têm as suas escolhas de sair, de ficar, de ir para outro lugar. Mas eu quero te dizer que nós se preocupamos por você estar bem. E se você quer ajuda, nós estamos disponíveis para ajudar você na área que você não consegue, que você tem dificuldade. O homem, ele é o cabeça, o homem é o sacerdote do lar, o homem é aquele que dá a providência para o lar, ele é o cabeça de Deus, que Deus escolheu ali a autoridade no seu lar. A mulher, ela é submissa, ela ajuda o seu esposo, ela aconselha ele, ela ajuda ele no que precisa. E os filhos têm que honrar os seus pais, respeitar os seus pais. Temos que seguir o exemplo de Noé, escutar a Deus e ficar dentro da arca. Imagina tantas pessoas dizendo para Noé: não vai chover. Tu está louco. Mas o Senhor está dizendo para nós ficar dentro. Não sair, não ficar em cima do muro, ficar dentro, ficar na palavra. Se prepararmos para a chuva, para a tempestade, para o dia mal. Se prepararmos, vai ficar cada vez mais difícil. E nós vamos se ajudando um ao outro, com o amor de Cristo no nosso coração, nas vidas. E uma mulher, irmãos, que me chamou muita atenção, falando sobre filhos, em Mateus, no capítulo 15, versículo 21, uma mulher cananeia. Essa mulher teve discernimento de Deus. Nós temos que buscar discernimento de Deus, qual a situação dos nossos filhos, do nosso casamento. E se nós lermos ali, aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus, começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, a minha filha está endemoniada. Aquela mulher teve discernimento. Ela sabia que a filha dela não estava doente para médico, mas ela sabia que ela estava endemoniada. E ela foi correr a Jesus. E o que nós estamos vendo no nosso lar? Às vezes nossos filhos não dormem, nossos filhos às vezes ficam amarrados dia e noite em celular e computadores, jogando. E nós não estamos enxergando isso. Essa mulher, ela foi a Jesus e disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela está horrivelmente endemoniada. Quantos pais estão passando por aflição com seus filhos e não conseguem enxergar a solução que é Jesus? Quantos pais lá fora que estão com seus filhos na prostituição, nas drogas, alcoólatras, e eles não têm o caminho certo para mostrar que Jesus pode mudar? E aquela mulher teve essa visão. Será que você olha o histórico do teu filho quando ele está mexendo no celular? Que ele está assistindo? A Sara não tem celular, irmãos, porque ela não tem domínio para o jogo. Agora eu dei para ela essa semana que ela está fazendo um curso de inglês. Mas se eu ver que ela pegar o celular para jogar, ela perde o celular de novo. Tu acha que eu vou perder minha filha para jogo, para Satanás? Não vou. Não vou, eu tiro. Essa visão que nós temos que ter, irmãos. Crianças que comem com o celular, crianças que dormem, ficam a noite toda com o celular, misericórdia. Cadê a tua visão? Essa mulher, ela foi diante de Jesus, tem misericórdia. Teu filho está viciado no jogo e você não está enxergando. Em YouTube, em tantas coisas que a mídia oferece.
testemunha, né? Que ela tirou o celular da Helena. Nossa, tu vai na casa da Marina, a guria só brinca, irmãos. Tanto brinquedo que ela tem, se tiver celular, não vai brincar com nenhum. Eu acho que a Helena vai ser atriz, porque ela inventa, ela brinca sozinha, sabe? Eu fico apavorada com ela brinca, ela é a coisa mais querida. Dá o celular para ela se ela vai brincar. Não vai, irmãos. Nós estamos tirando, né, o brinquedo de uma criança e dando um celular que deixa os pais tranquilos. No meu tempo, irmãos, o jogo era saudável. Não tinha mídia, não conversava. Acho que foi no Fantástico, não sei. Domingo passado passou a reportagem do Roblox. Um adolescente, eu não me lembro se era 11 anos, 14, não me lembro. Mas conversando com pessoas, daqui a pouco a criança começou a mandar foto, pensando em chantagem, pedir dinheiro, irmãos, sabe? Cuide do teu filho, marca encontro. Pode vir uma pessoa querer estrupar tantas coisas, irmãos. É uma coisa muito séria no jogo, online no jogo, no celular. Não é mais que nem antigamente, botava ali a fitinha, era só ali a coisa saudável. Não é mais saudável. Infelizmente, não é saudável o jogo. Não é. Jogos de arma, irmãos. A ira entra, o ódio entra nos corações dos nossos filhos. Nós vimos tantas reportagens que crianças se matam por causa desse jogo, irmãos. E essa mulher, ela discerniu, ela foi dizer para Jesus: tem compaixão da minha filha, Jesus. Tem misericórdia da minha filha. Essa mulher teve um discernimento quando precisou de ajuda. E ela foi a Jesus. Jesus poderia curar ela, tirar todo o espírito mal da vida dela, libertar ela. E aquela jovem, aquela criança foi liberta através da fé da sua mãe, através da atitude da sua mãe. Você, pai, você, mãe, tem atitude com teus filhos. Se você ama teu filho, não é errado você dizer não, você corrigir. É errado nós dar aquilo que não está edificando a vida dos nossos filhos. Todas as crianças aqui, até a Gia ali, né, o Auro tirou o celular da Gia. Dá um celular para a criança para te ver como ela fica. Ela não te beija mais, ela não te dá mais carinho, ela não fica mais perto de ti, ela só quer o celular. Não é assim? Estou falando mentira? Não estou falando. Nós estamos vendo e deixando, porque o dia é corrido, porque tem muitas coisas para fazer. O que a Gi fez? Tirou o celular, está tocando o teclado, está tocando o violão, está se dedicando para o Senhor. Deus não usou ela poderosamente aqui no domingo? Dá o celular para ela e chama ela para cantar. Deus nem opera, irmãos. Então é tudo instrução dos pais. Glória a Deus, aleluia. Os nossos filhos, eles podem ter uma boa educação, ter tudo o que precisa. Mas sabe o que não pode faltar na vida deles? A presença de Jesus, a direção de Jesus. Você pode dar tudo para os teus filhos, tudo. Educar ele, levar na melhor escola. Mas o que não pode faltar é Jesus. A tua direção, a responsabilidade do teu filho é tua. Eu quero te dizer que isso é de Deus. O filho não é teu, é um presente que Deus te deu para te criar ele aqui, nos caminhos do Senhor. A gente escuta muito isso, né, quando apresenta uma criança. Mas o filho, ele não é teu, ele é do Senhor. Se você não educá-lo ele bem, o Senhor vai te cobrar. Nós podemos sofrer consequências. O que o meu filho está precisando? Eu vou dar para o meu filho um PlayStation 5? Vou acalmar o meu filho. Vou dar um iPhone 16? Não, eu vou dar amor.
Não, eu vou levar ele na escola. O Michael, né, sempre é exemplo. Claro, agora ele tem tempo, né, empresário, mas eu sempre vejo o Michael levando na escola, levando no médico. Eu acho tão bom isso, dividir. Essa semana o Oro levou a Gi também lá ver o curso e a Elisanges me contava que a Giovana ficou feliz. Porque ele tirou um tempinho para ir com ela. Não precisa ir os dois sempre, mas vá, nem que seja, né, em tempo que você consegue, vá mostrar para o teu filho que ele é importante também. E a Elisângela contando ali que a Giovana começou a chamar o Oro, isso e aquilo, feliz. Porque de repente era ela que ia na escola, né, nas coisas. Então os filhos, eles sentem falta disso. Os pais, né, acompanhem na escola. E o Michael e a Marina eu sempre vejo indo, né, se dividindo. Às vezes vai um, às vezes vai o outro, às vezes vai os dois. Então a importância dele, né, do papel do pai estar junto nessa parte também. O que nós estamos fazendo em casa? Qual o testemunho que eu estou dando para os meus filhos? Sabia que demônios, eles atuam através do grito? Não estou dizendo aqui, irmãos, que tu nunca mais vai gritar. Eu também dou uns gritos às vezes. Mas gritaria todo dia é ação demônica. É ação diabólica. Gritaria é ação do inimigo. Tenha domínio. Cadê o fruto do Espírito Santo? Qualquer coisinha grita, qualquer coisinha dá vazão, qualquer coisinha se ira em casa. O que teu filho está vendo em você? Daí ele vai gritar, tu vai repreender, mas ele está vendo tu gritar. Como que nós vamos ser exemplos se nós não somos? Como que eu vou repreender minha filha se eu não dar um bom exemplo para ela? Então nós temos que vigiar, nós temos que cuidar. Eles estão olhando para nós. Não fale mal de ninguém perto dos teus filhos. Sabe, irmãos, aquele atrito que teve com a minha família, com meus irmãos, sobre a morte do meu pai, coisa nada. Os irmãos, a maioria já sabe, né? Mas eu quero resumir. De tanto meu irmão falar mal de mim para minha sobrinha, que tem 5, 6 anos, que ela vai fazer agora em junho. A guria não queria nem me cumprimentar. Nem me cumprimentar. Uma criança de 5 anos. O inimigo entrou no coraçãozinho dela. De tanto, né, meu irmão magoado comigo, ferido comigo. E a criança de 5 anos. Isso eu aprendi, irmãos. Quer conversar algo? Conversa com o teu esposo. Só tu e ele. Diga pro teu filho, vai para lá agora para conversar com o teu pai, com a tua mãe. Não deixe os teus filhos, porque depois ele não vai saber tirar isso do coração. Tu vai liberar o perdão, tu vai amar, e o teu filho vai com aquela sementinha do rancor no coração dele. Não é assim? É assim que acontece. Aleluia. Nossos filhos não têm que ter medo dos nossos gritos, eles têm que nos respeitar. Vou gritar, minha filha vai ficar com medo de mim, medo de apanhar. Não, ela tem que me respeitar como a mãe dela. Em Efésios 6:4, para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Glória a Deus. Se eu estou gritando, estou provocando a ira. Eu já fiz várias vezes isso. Brigar, gritar, nunca resolveu. Nunca resolveu. Ficaram com mais rancor no coração, com raiva de mim. Não adianta gritar. O que nós temos que fazer? Disciplina na instrução do Senhor. Ó filho, faz isso, está errado. Mostra para ele, espera passar aquela ira para nós não se explodir. Depois vai lá e mostra pela palavra. Faz isso, faz isso, faz isso. Vai dar certo.
Escuta que eu tenho experiência. Os filhos não querem escutar, né? Porque eles acham que sabem tudo. Criança, escuta teus pais. Seus pais têm experiência de vida. Nós já erramos, não queremos que vocês erram, mesmo os erros. As crianças, os adolescentes que estão aqui escutando. Escuta os pais de vocês. Deus, poder, aleluia. Filhos, no 6, no versículo 1 de Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quer ser abençoado? Honra teu pai, honra tua mãe. Você pode seguir o exemplo da Emily e do Marcelinho, que já estão casados. Sempre honrar os pais. E hoje, pela graça do Senhor, estão abençoados. Então, cada vez mais vão ser abençoados. Porque aprenderam esse princípio, a honrar os pais, a respeitar os pais. Primeiro mandamento com promessa. As promessas do Senhor começam a acontecer quando os filhos entendem isso. Então, resumindo, todos temos que se ajudar. A esposa, o esposo, os filhos, se respeitar, se amar. Ter uma família, né, de união, uma família de exemplo. Orar. Você que tem seu filho pequeno, quando ele estiver dormindo, vai lá, coloca a mão na cabecinha dele, ó Senhor, guarda a cabeça, a mente do meu filho, ora de madrugada. Eu várias vezes eu fazia isso, ainda mais quando eles dormiam comigo, né? Agora, né, fazer um ano que nós temos um quarto só nós, mas eu sempre, né, acordava de madrugada, orava pelo Marcelinho, orava pela Sara. Senhor, abençoa a mente dele, Senhor, que o inimigo não venha influtar na escola. Orar todos os dias. Se nós não tivermos com visão, o inimigo vai roubar nossos filhos, que são do Senhor. E tu sabe, irmãos, já tem um testemunho da oração, dos papelzinhos aqui que a gente fez essa semana. Glória a Deus, aleluia. Eu oro, sempre orei pelo Marcelinho e oro pela Sara. Todas as áreas, casamento, no Senhor, tudo. E uma das áreas que eu orei para a Sara foi a área profissional. Você já orou isso? Ela tem 12 anos e eu já estou orando. Desperta ela, o que é para ela fazer? Senhor? E só eu, o Senhor, sabia. E essa semana Deus confirmou para ela 2 vezes que era para fazer, daí eu botei para ela, foi um dos pedidos que eu fiz para o Senhor. Despertou ela. Quer fazer um curso de inglês. Nós vamos investir nela. Amém, aleluia. Porque isso vem do Senhor. Quando a gente vê, isso é resposta, irmãos. É resposta do Senhor. Sabe? Então nós temos que orar tudo. Para que quando eles cresçam, venha dar dinheiro para nós também. Marcelinho. Tô brincando, irmão. Nós temos que formar nossos filhos, né? Todas as áreas. Um casamento bom. Ora, Senhor, que a minha filha ache um esposo temente a Ti. Um esposo com coração puro. Que o meu filho também case com uma esposa que Te ame em primeiro lugar. Seja uma pessoa justa. Que ela venha se encontrar profissionalmente. Orar. Olha só como nós temos, né? Pedido para o Senhor, só pela nossa família nós podemos ficar mais de 1 hora. E às vezes a gente não tira nem 10 minutos, misericórdia, mas. Aleluia. Orar também pelo despertamento do seu chamado, né? Seu ministério. A gente incentiva, né? Faz um curso, né? Faz uma aula de voz, faz um violão, faz uma bateria, estuda a palavra. Mas os pais têm que orar também. O chamado que o Senhor tem, né? Na vida dos nossos filhos. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então o Senhor tem que edificar. O Senhor tem que ser tudo para nós.
Quando o Senhor, Ele é o que está edificando, quando Ele está na nossa família, as coisas começam a acontecer, que você começa a olhar lá para trás, e você começa a ver o Senhor está edificando. Eu estou na tua casa há tantos anos, eu estou vendo o teu agir, estou vendo o que o Senhor está fazendo na minha vida. É o Senhor que está fazendo, não é você, porque você entregou a tua família, a tua casa para o Senhor, e Ele está edificando na palavra, na presença dEle. Salmo 127, verso 3, os filhos são herança do Senhor. Josué é muito conhecido, né? O Paulo gosta desse versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um compromisso com Deus. Quando nós declaramos, nós temos um compromisso com Deus. Toda a casa vai servir ao Senhor. Revestivos do amor que é o vínculo da perfeição. O amor em casa, o respeito, a comunhão. Quando nós temos isso, irmãos, tudo funciona. Eu quero convidar vocês a colocar de pé neste momento. Eu quero que você venha aqui com a sua família, aqui na frente. Pode chamar as crianças lá também, para vir com os pais. Nós vamos estar orando por você, para que o Senhor venha te mostrar o que você tem que mudar na tua casa, o que você tem que fazer no teu lar. Você é homem como cabeça, você é mulher como ajuntadora do teu esposo, auxiliadora do teu esposo. Vem, irmãos, vem. Mesmo que tua família não está aqui, mas venha representar ela. Vem, nós vamos estar orando por você.